Oiê, mais um podcast. E aí, gente, tudo bem? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Introdução alimentar. Ei, chega os 6 meses, né, da criança e a mãe já tá desde os 4 naquela empolgação. Quando é que vai começar a frutinha? Quando é que vai começar a frutinha? É chegado o momento da gente falar de introdução alimentar. E olha quem eu trouxe aqui hoje, minhas convidadas maravilhosas, a Bárbara Bergamini, que é nutricionista, né? E ela trabalha, né, além da amamentação, com a introdução alimentar, e a Tiziane Fernandes, né? Que é a nossa nutricionista do CIMI lá na Casa Amarela, né? Então, bem-vindas, meninas. E vamos começar a comer, né? Muito obrigada novamente pelo convite. Agora falando da introdução alimentar, né? Fase esta que faltam apenas, que dia é hoje? 12, né? 18 dias para começar do outro. Então eu vou Oh, falar como profissional e vou falar como mames poderosa. Muito obrigada, Talu, pelo convite. É um prazer falar de introdução alimentar, porque foi um público que eu atendi por muito tempo, mas me encontrei mais na dificuldade da criança comer. Então, assim, vou falar como mãe de duas, vou falar como profissional que já trabalhou e que atua na dificuldade alimentar, tentando corrigir algumas coisas da introdução. Então, é um prazer enorme estar aqui com você, que trabalha também com introdução, né, como pediatra, e com a Bárbara, que é especialista, que eu tenho o maior orgulho de encaminhar os pacientes que me procuram para ela, por essa especialidade dela, que ela exerce com uma função brilhante. E Obrigada. vamos lá. vamos lá. Então, é como eu falei, né? A mãe tá amamentando, aí vai chegando os 4 meses, aí já começa, já tá querendo sentar. Eu digo, tá, é isso aí mesmo, né? A criança tá rolando, né? Agora. E aí já começa. Aí me olha assim, com 5 meses. Posso dar uma Aí frutinha? já começa a piscar para mim, né? Tá quase sentando. Eu digo, tá quase sentando. Mas não tem 6 meses, né? Então, assim, gente, para começar a introdução alimentar, entendam. Não é simplesmente você querer, né? Não, porque eu coloco aqui no meu colo, aí tem uma maçã, tem uma melancia, tem qualquer coisa em cima da mesa e fica louco para comer. Tudo bem, mas não é o momento, então tenham paciência. Então, são critérios para a gente começar, né, a introdução alimentar. E não pode fugir, é tudo e. É uma coisa e a outra coisa e a outra coisa, não é ou, né? Então, a criança tem que sentar, né? Ela tem que estar sentada já com o mínimozinho de apoio. Então, se você colocar no cadeirão com o cintinho, às vezes ela vai dar uma leve tombadinha, ok. Mas ela já tem que ter esse controle de tronco, né? Mas por que que ela tem que ficar sentada? Para não engasgar? Não, é porque naquele momento a gente já sabe que as funções, né, motoras, enfim, da criança, ela já tem capacidade de começar a mastigar, a deglutir, e realmente ela tem uma postura de quem vai comer. Você come deitado, fica lá deitadão, 180 graus comendo? Não, né? No mínimo você vai estar apoiado. Então, por que que a gente vai começar numa fase que já é difícil, né? Para a criança é uma novidade, não é que é difícil, é uma novidade, né? Ela só tomava o que era branco, líquido e que variava um pouco o gosto. No leite materno ainda varia, né? O sabor. Mas para quem toma fórmula, nem isso. E de repente já são texturas novas, né? Já tem a mastigação, que não é mais só sugar e deglutir, né? Já tem novidades aí para a criança, né, Bárbara? É isso aí, eu vou até aqui molhar um pouquinho mais meu bico É muita coisa, né? para falar da introdução alimentar. A amamentação é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Mas eu vou lhe dizer, eu considero, pela minha vivência, pelos meus atendimentos, uma fase mais difícil, Desafiadora. desafiadora, ponto é a palavra, para lidar, eu acho, a introdução alimentar. Porque na amamentação a gente
lida muito ali com o binômio mãe e bebê e o ambiente interfere. Mas na introdução alimentar, o bebê já é considerado uma. Ah, não, ele já senta, ele é uma criança. Olha, ele já sabe pegar, já sabe, né, se arrastar. Na amamentação, ele é um bebezinho, né? Não dá pra mãe. É Dá tudo pra muito mãe. mais passivo, né? E é tudo muito mais pra mãe. Não, a mãe. Não, chorou, mãe. Na introdução alimentar, não. Chorou a vovó. Não, me dá que eu sei acalentar. Isso tudo vai interferir ali naquele iniciozinho da introdução alimentar. Como você falou, já senta? Já senta. É desse jeito aí comigo também. É. Bárbara, já senta. Aí manda o vídeo. Olha ele levando brinquedinho pra boca. Aí, posso E faltam começar? os 6 meses, né? Aham. Chegar. Posso começar só dar uma aguinha? Só a aguinha, né? E aí vem, essa fase da introdução alimentar, ela é uma fase desafiadora, porque tem muitos medos, né? É ali no contexto, né? O medo do engasgo, o medo de, eita, será que vai comer? E se não comer, né? O que que eu faço? Vem os pitacos, vem os imediatismos, que é o grande vilão ali da introdução alimentar, é o imediatismo. As pessoas pensam que a criança eles vão oferecer a criança, vai mastigar e engolir, né? E não é bem assim. Assim como a criança teve que aprender a mamar, a criança vai ter que aprender a mastigar, engolir novas texturas, vivenciar aqueles cheiros, aqueles sabores, né? Aquela textura, lidar com aquele alimento caindo no corpo, né? Melando, tendo toda essa novidade para a criança, porque o brinquedo cai, mas não é igual uma banana, Mela né? quentinha. Exatamente. E aí vem todos esses desafios. E um outro grande vilão que eu sempre gosto de falar é o excesso de expectativa. Né? Esse excesso de expectativa faz com que todo o ambiente familiar, todos os envolvidos, criem uma expectativa que, na hora que começa, pam, 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 Desanda. vai de morro abaixo. Eu digo Né? que a companheira da expectativa é a frustração, né? Exatamente. Então, de novo, é a frase básica, vamos alinhar nossas expectativas, né? Vamos alinhar. Não é porque a criança começou, hoje é o dia de dar a bananinha, né? Você senta a criança, ela fica lá, louca pela banana, tá? As caretas, digna de, assim, de você pegar a câmera e ficar filmando ali, né? Porque é cada uma pior do que a outra. Aí você diz, não gostou. Não, gente, é novo, né? É tudo novo. Então, quando você vai experimentar, você é adulto, vai experimentar um alimento, né, que você nunca viu na vida. Eu não vou nem falar de alimentos exóticos. Uma coisa que você nunca comeu na vida, né? Você olha assim e você usa todos os sentidos. Comer é uma coisa que você tem que exercitar todos os sentidos. É a visão, aquela história, tá feio, mas tá bem gostosinho, né? Então, você já olha assim, né? Não agradou, visualmente não agradou. Dá aquela cheirada assim, o cheiro tá até bom, né? Então, você usa todos os sentidos, vou lamber. É salgado, doce, a mistura do amargo, uma coisa esquisita. Tem uma textura meio arenosa, tipo saputi, tem uma textura meio areinha, né? Você fica ali, é gostoso. Imagina, tudo isso você passa até você dizer gostei, não gostei. Ou então, diz assim, da primeira vez que eu provei, eu não achei tão legal, mas hoje eu já É tô achando verdade. mais legal. Do mesmo jeito é com a criança. Por que que a criança vai ser diferente, entendeu? Vai ser automático. Criança não é do dia para a noite, né? De novo, são degraus. E a gente vai subindo aos poucos, né? É Então, na verdade. introdução alimentar, é isso. É um período muito mais de experiência, né? Do que alimentação, nutrição, assim, em si. Isso, óbvio, isso acontece, né? Se a gente está comendo, a gente está se nutrindo. Mas é muito mais a experiência e amadurecimento para a criança comer, né?
e lá na frente não precisar de uma terapia alimentar, enfim, por questões de seletividade ou dificuldades alimentares. E eu vejo muito que a gente tem que entender muito o lado do bebê nessa fase, né? A Bárbara vai falar depois melhor do que eu. Porque assim, o que que eu vejo? O bebê, as mães criam a expectativa de que o bebê vai logo botar na boca e engolir. Ou então elas criam um medo de que o bebê não tem dente e aí ele não vai conseguir mastigar e engolir. Aí passa a usar métodos como liquidificador, a massa por demais, e que isso mistura muito, leva a uma dificuldade alimentar no futuro. Quando fala de introdução, eu, como terapeuta alimentar, gosto muito de falar sobre a fase dos sentidos, como você disse, das cores. Porque a maior dificuldade hoje que eu vejo no consultório dos pacientes é comer o colorido. Não aceita o verde no prato, não aceita qualquer cor no prato, né? E aí a mãe passa a esconder. Por que que é confortável para a criança não ver o colorido e conseguir comer aquilo ali misturado? Que veio lá da introdução. É muito Exatamente. mais fácil. O bebê, ele guarda memórias, acho que melhores do que a gente. Então, tem que ter muito cuidado de como agir nessa fase de introdução, né? Né, Bárbara? É verdade, ó. Quando a família chega até mim, na maioria das vezes, meus pacientes já vêm da amamentação. Eu digo aí, 70% dos meus pacientes estão comigo desde a gestação. Graças a Deus, sinal que a gente está se dando bem, o nosso relacionamento está sendo bem estabelecido. Mas o que eu sempre falo, para esses que vêm de mim, né, que eu já venho acompanhando, já venho trabalhando na cabeça. Quando começa a mandar a fotinha, olha, tia Bárbara, eu já tô sentando. Olha, tia Bárbara, eu salivando a mamãe comendo, aí eu já vou dizendo. Eu coloquei aqui que a grande expectativa é como um vilão. Só que a gente também consegue acolher os vilões, né? Na nossa vida. Quantos vilões não viraram ao nosso favor? Então vem de novo a escuta e o acolhimento. Quando eu acolho a grande expectativa de forma correta, eu consigo transformá-la. Então, esse paciente que já está comigo, eu vou pegando aquela vilão da grande expectativa e vou trazendo para o meu lado. Eita, vai ser muito legal, gente. Olha, já senta, ótimo, já não vamos ter que ter tanta preocupação. Ó, a linguinha para dentro, né? Aí a gente vai trabalhando todo aquele contexto que a criança precisa, que você iniciou falando, para que ela consiga iniciar de forma segura e satisfatória a introdução alimentar. Então, quando eu acolho esse vilão da expectativa, a família vem para o meu lado, né? E quando chega na introdução alimentar, tá com a mente mais trabalhada. Quando a família não foi acompanhada por mim nesse primeiro momento, né, nos primeiros 6 meses, e chega para a introdução alimentar, eu uso muito a ferramenta da escuta, né, que eu sempre vou pontuar a escuta aqui em tudo que eu faço. E aí eu vou pegando ali os ganchos, como a Ticiane falou, dos medos. Aí tem mãe que chega e diz assim, ó, engasgou, eu amamentando, eu tenho medo do engasgo, eu tenho medo do engasgo. Eu vou trabalhar aquele medo, vou trazer para o nosso lado e vou tentar conduzir de forma estratégica algum momento que aconteça antes de ela ofertar esse alimento para ela perder esse medo. Tanto que lá no CIMI, na Casa Amarela, no nosso consultório, eu tenho um momento com aquela criança, né? Se tiver com todos os sinais de prontidão, eu tenho um momento de colocar a criança na cadeirinha e oferecer o alimento junto com a família no consultório. Sim. Porque muitas vezes eu vi durante todos esses anos trabalhando com isso que eu explicava, mostrava foto, vídeo. Aí eu fazia toda a avaliação antropométrica, física da criança, mas eu não tinha esse momento. Lá quando eu comecei a atender, né? Que a gente vai evoluindo. Quando eu percebi que era necessário ter esse momento no consultório, porque principalmente quando vai a avó, a cuidadora, que eu ofereço o alimento, eu converso com a família, vocês gostariam de qual alimento? O que vocês pensam? A gente começar ou não decide, quem decide somos nós. E aí, eu queria mamão, acho legal mamão. Aí eu vou lá, mostro, explico o corte, né? Mostro de outros alimentos. Vamos sentar aqui né, a criança na cadeirinha, vamos ver como que ele se comporta. E isso se estiver pronto. Aí a família,
A avó diz, meu Deus, você vai dar esse mamão desse jeito, desse tamanho, com essa casca aí. E se ele comer a casca? E se ele engolir a casca? Porque tem um pedacinho, né, do corte que a gente... E aí eu mostro tanto no pratinho com a colher, como eu mostro o corte. E aí, aí a avó fica com os olhos desse tamanho. A cuidadora... E não vai engasgar, não. E quando dá o gag no consultório? Aí eu fico morta de feliz. Porque aí eu já mostro, olha, tá vendo isso? Vai acontecer várias vezes. Para quem não sabe, o gag, né, é diferente do engasgo. Exatamente. Engasgo é quando a gente engasga, é porque a comida foi literalmente pro buraco errado. E bloqueou, né? Bloqueou. Então, ao invés de ir pro esôfago, trato, né, digestivo, ela foi para a via aérea, né? E aí, por reflexo, você tampa ali e tosse, né? E fica engasgado ali para tirar aquele alimento da via aérea. Ele foi pro lugar errado. Esse é o engasgo. Muitas vezes a criança fica roxinha, com dificuldade de respirar realmente, porque tem um alimento aí tapando a via aérea, a entrada de ar, né? Esse é o engasgo. E tem manobras específicas para isso, Que eu também né? explico, né? Exato, Lá para a no gente consultório. desengasgar. O gag, não. O gag, ele é só a imaturidade da criança. É Como um se fosse- reflexo de proteção que o Exato, é nosso um organismo medo, tem. né? É um medo daquilo, Desse. uma textura nova, eu mastiguei e vai descer. Ai, meu Deus, está descendo. Aí você faz, a criança parece que ela vai vomitar, É né? uma ânsia de Literalmente, vômito. ela faz literalmente isso. Aí você, ó, tá engasgado. Não. Aí ela fica, aí volta o alimento, ela tá lá, felizona, respirando, não tá roxinha, não Às tá vezes nada. lacrimeja, às vezes chora, às vezes realmente vomita, Exato. né? Mas você vê que passou aquele susto, ela, Ela tá bem. quero mais. É, Quero viver mais essa experiência, exato. Tipo, né? ó, eu tive esse medinho aí, mas agora vai, né? Então E você tem que perder um pouco esse medo, saber diferenciar uma coisa da outra, porque no engasgo você tem que usar as manobras, né? voltando para a linha de alinhar as expectativas, né? Porque qual a reação da mãe como reflexo, né? Que se a mãe se assusta, vai ter bebê se pode assusta. causar um trauma, o bebê se assusta. E aí Exatamente. pode vir tanto o engasgo propriamente dito, quanto um trauma dela ter medo de comer, de testar os alimentos novamente. E E a da mãe, mãe ter medo de oferecer. oferecer. exato, ao invés de ofertar da maneira correta, né? Ela vai liquidificar, ela vai amassar e tudo, porque o que importa na cabeça da mãe, e até por falta de informação, de novo, informação é sempre nossa aliada. Então, na falta de informação, o importante é a criança estar alimentada. Então, eu vou peneirar, eu vou ralar, eu vou bater no liquidificador, vai tomar na mamadeira, sopa na mamadeira, tudo na mamadeira, enfim, tudo líquido, e ela vai aprender como? Tá bom, porque não tem Exatamente. dente. Aí lá na frente tem dente. Aí do nada ela vai mastigar, porque ela já tá mais velha? Não, ela não É um teve. processo, né? Ela não adquiriu o que ela tinha, né? As habilidades que ela tinha que ter adquirido antes, para depois entrar na história do mastigado, saber posicionar, lateralizar a língua, né? Enquanto a gente está mastigando, a gente fica jogando o bolo alimentar ali para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, com a língua, né? Então, a gente faz isso hoje automaticamente, mas na introdução alimentar é a época de aprender, né? Então, assim, por medo, a gente acaba caindo, né, na besteira de cometendo alguns erros que não podem ser perpetuados. Daí a importância de um profissional, né? Aliás, de um profissional não, de uma equipe multi, né, profissional acompanhando essa criança nessa fase. E não achem que é uma fase simples, porque não é, É, não. tá? E, de novo, repercussões lá na frente, né? A gente tem que pensar nisso. Tanto na qualidade do que a gente vai ofertar, da maneira que a gente vai ofertar, né? Ah, tem várias formas de começar a introdução alimentar, né, Bárbara? Tem. É. Ó, voltando aqui, por que que eu achei interessante colocar esse momento no consultório? Demora mais tanto que eu falo para a família, ó, nosso primeiro encontro vai durar em média de 1 hora a 1 hora e meia. Porque não, eu percebi que não adiantava eu dar todas as informações e não ter esse momento para quebrar mais aquele medo, entendeu? Aí, quando a família vai para casa, eu peço para mandar vídeos, ó. Nas primeiras ofertas, sempre coloco o celular para gravar. Porque qualquer coisa
você pode me mandar e a gente pode analisar junto. E assim vai, né? E realmente as famílias mandam um vídeo. Raramente eles não mandam. E até porque eu vejo assim, quem vai procurar uma equipe é porque realmente quer fazer, na maioria das vezes, a coisa certa, né? Tá tentando. Então, depois que eu coloquei esse momento no consultório, foi muito mais bem sucedido, porque ali mesmo eles perdem aquele medo maior. Eu não digo que eles perdem todo o medo, mas eles perdem aquele medo maior porque a gente já vivenciou isso juntos, eles vivenciaram junto com o profissional. Nem sempre vai ter o gag. Às vezes é muito sutil. E às vezes, quando ela vai gravar em casa, é muito forte, mas ela já não está impactante. Porque eu já expliquei, ele já viu a criança comendo, apresentando o gag ou não no consultório. Tá certo? E aí vem toda essa questão que você falou, né? No primeiro impacto, a mãe já quer desistir, liquidificar, amassar. Eu noto também, nesses acompanhamentos, puxando o gancho da fala da Ticiane, que é muito interessante, que quando a mãe oferta esses alimentos misturados, seja ele liquidificados ou apenas amassados, tira a sensorialidade daquele momento, né? A criança come uma pasta sempre da mesma cor, porque vai lá para a paleta de cor, misturou, dá um marrom só. Pode estar amarela, azul, vai dar um marronzinho, um amarelinho. Então a criança com o tempo ela vai abusando tanto textura única, pastosa, cor sempre da mesma aparência, puxando ali para as mesmas tonalidades. E vai ficando pouco interessante. Poxa, eu passei 6 meses tomando só leite do TT. Passei 6 meses. Isso não é a criança. Ela não tem ainda um cognitivo para entender isso, mas o cérebro tem. O corpo tem, né? Ficou uma coisa, a É uma coisa monotonia. Isso é uma coisa instintiva, não é mesmo não tendo toda, eu não sei ainda sobre isso, mas o nosso corpo parece saber, né, de forma intuitiva, instintiva. Então, o que que acontece? Quando a gente oferece, por mais que seja amassado, mas a gente oferece o pratinho ali, tudo divididinho, né? Amassei a cenoura, laranja, o arroz branquinho, desfiei a carninha marronzinha. A criança vê aquilo ali, nossa, né? Aí vai sentindo primeiro o sabor da cenoura, depois aquela carne desfiada assim mais, né? Uma coisa mais solta. E aquilo vai, nossa, no, aí vai, É, tipo, separado é gostoso, junto eu já não gostei. Então, isso. ela vai aprendendo a montar, né? E também o cérebro vai catalogando cores e sabores, né? Texturas e Isso. cheiros. O nosso cérebro, como você falou, até 1 ano a criança vai ali. Não é para a criança crescer e se nutrir só por causa daquilo ali. Eu sempre falo para as mães, ó, o que vai alimentar o seu filho realmente é o leite do seu peito ou a fórmula, se a criança não mamar, né? Tanto que a gente pede para não dar outros líquidos, só água ou água e fórmula, ou água, fórmula e peito, para quem ou água e leite do peito. E aquela alimentação até 1 ano, claro que tem criança que com 8 meses já bate um pratão, Sim. né? Eu tenho pacientes com 8 meses já come perfeitamente. Mas mesmo assim é necessário, aí a gente vai tirando. Se for de fórmula, criança foi aumentando a ingesta, aceitando tudo, todas as refeições bem estabelecidas e aceitas, a gente vai tirando daquela fórmula. Deixa em horários estratégicos, né? Sim. Início da manhã ou antes de dormir e vai montando até quando chegar 1 ano não precise mais. A gente, quando chega, né, a criança na consulta de 6 meses, aí, doutor, vai começar a introdução alimentar. Eu digo, já tem um nutricionista para chamar de sua? Então, tem, tá? Porque assim, eu, como pediatra, eu dou as orientações do jeito, e algumas orientações não são protocolares, né? Uhum. Então, as crianças que eu acompanho, eu prefiro fazer, não dar determinados alimentos. Tem uns que são realmente não permitidos, né? Uhum. Até determinada idade. Açúcar industrializado, Uhum. o sal, enfim. Essas coisas que não vão entrar Uhum. agora, de preferência que não entrassem nunca, né? Os É industrializados, o verdade. açúcar, enfim. Mas, enfim, tem uns que realmente não entram.
tem outros que, por opção e protocolos meus, né, das crianças que eu acompanho, eu peço para que não sejam Adiem. introduzidos, sejam adiados um pouco mais, né? Mas eu peço, eu não vou montar um cardápio para a criança, né? Isso aí quem faz é o pessoal da nutrição, é a Bárbara, quando vai acompanhar, né? Tem a estratégia seguindo as orientações que a gente passa. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Ah, eu preciso começar com fruta? Eu digo, não. Você pode começar com brócolis, não tem problema nenhum. Exatamente. Aí, posso começar com abacate? Pode, né? A única... Ah, eu pretendo fazer o BLW, o famoso, né? Que são os É cortes isso, bem aí que específicos. depois a gente vai pontuar aqui. Exato, então são cortes específicos para a maturidade da criança naquela época. Então, os cortes no começo são mais compridos, né, com um pouquinho da casca, que a criança consiga manipular o Sem alimento escorregar. e sem escorregar, né? Você pegar um pedaço de uma mão sem um pedacinho da casca, imagina aí, vai ficar criança que não tem essa habilidade toda ainda, ela não está na época de ter mesmo, vai ficar escorregando, ela vai ficar chateada, né? Pô, esse negócio escorregadio aqui, desisti já desse trem. Então, tem um pouquinho da casca aí para você segurar. Tanto que o corte da banana tem um pedacinho da casca onde ela vai segurar e a banana, né? Então, é para ela explorar o alimento, né? A gente tem receptores de tato, né? Aqui na ponta dos dedos, nas mãos. A gente tem muito aqui, perioral. Então, eu sempre digo, ela vai explorar a textura em todos os lugares, né? Não é porque ela está errando o buraco da boca, não. É porque ela está explorando ali naqueles receptores. Ela vai lamber, vai colocar de um lado da boca, vai tentar morder. Ah, mas não tem dente. Experimenta levar uma mordida de uma criancinha, de um bebê que não tem dente. Gente, ali embaixo é dente, né? É Ótimo. diferente de um idoso que só tem a gengivinha mole e não tem mais o dente, já reabsorveu. Aquilo dói, dói pra caramba. Sei Então bem. tem força, né? Às vezes, quando morde o bico do peito, a gente dá um grito. Então tem força para. Óbvio que ela não vai conseguir fazer aquela puxar, mastigar, não mastigar, mas morder um alimento que seja mais durinho, né? Mas uma fruta que é molinha, dá perfeito, não tem essa história, não, né? Então, tem o BLW, a mãe opta por essa forma, né? Ou então, diz, não, eu não quero que manipule nada. Aí eu já digo, não vai funcionar, Esse né? bem aí, Talu, é o problema. As famílias chegam no consultório porque assim, hoje nós temos a informação de fácil acesso aliada a nós, aliada à sociedade, mas muitas vezes esse excesso de informação não é um aliado, porque as pessoas ficam olhando informação de um lado, outro, tanta informação e acaba atrapalhando. O que que acontece? Você falou assim, a família opta pelo BLW. No meu manejo com a introdução alimentar, eu pauto de novo a escuta. Eu vou entender o ambiente, se a mãe trabalha, se ela não trabalha, quem cuida, o pai está envolvido, quem vai oferecer? Quem vai oferecer tem que vir para a consulta, né? Eu quero falar com essa pessoa. E o que é que acontece? As famílias querem escolher pelo bebê. Quem vai escolher o método não somos nós. Dos 6 meses até o 7º mês, alguns até 8, eu preciso entender o que que o bebê escolheu. O que foi melhor para ele, o que ele achou mais gentil. Eu tenho família que chega para mim com um bebê com 8, 9 meses, que não iniciou a introdução alimentar comigo, e a mãe disse assim: ah, doutora, é porque eu notava que ele queria pegar mais com a mão, mas eu tinha medo dele engasgar e também sujava muito, jogava no chão. E aí mãe, optei por dar amassado, misturado. Eu acho mais prático. Eu dou aqui no prato, boto na boca. A alimentação ali em 15 minutos tá resolvida. E aí, quando chegou com 9 meses, me procura porque o menino não quer comer nada. Tudo vira o rosto para um lado, vira o rosto pro outro. Serra a boca. Odeia a colher. A colher É o bicho. é o bicho na frente do bebê. Por quê?
Pode ter outros fatores envolvidos. Às vezes, a mesma colher que era dada do remedinho, que a criança odiava, é usada na introdução alimentar e ele já vem com a raiva da colher. Mas às vezes não. Às vezes apenas outra pessoa escolheu por ele. Fala muito sensata da Ticiane. Nós temos que olhar para o bebê. O bebê, ele tem a sua inteligência emocional, seu cognitivo. É respeitar o indivíduo, né? Exatamente. Desde a infância. Então, esse primeiro mês, principalmente, criança não come nada. Eu sempre falo para a família. Alguns comem, mas a maioria só cospe, tem gag, rebola, se mela, amassa. Tem uns que só faz amassar o mês todinho a comida. A massa acha linda ali. A mãe mandou, mulher, o fulano não come nada. Ele passa o tempo todinho amassando e olhando para a comida. Ótimo. Ótimo. Entendeu? Mal ela sabe que o tato tá inteiramente ligado com o paladar. Eu E a acho gente tá ótimo, para né? explicar E essas assim, famílias eu sobre queria isso. que todas as mães que estão em introdução alimentar soubessem o que elas não estão trabalhando só o filho naquele momento para aprender naquele momento. Elas estão evitando uma dificuldade alimentar no futuro. Eu não quero essa criança para mim, eu não quero consertar ela, eu quero que ela se desenvolva Da melhor né, maneira. da melhor maneira nas duas Eu fases. digo que às vezes as mães chegam na consulta que eu estava falando, que diz assim: ah, doutora, qual é o método melhor? De novo, é a criança que vai escolher, né? Mas, porque eu já li sobre, eu já vi fazendo e tudo. Ok, tem o BLW, tem um método totalmente passivo, né? Que a criança, que é o que a Bárbara falou, você vai dando e a criança fica lá passivamente recebendo a comida na boca. Aí, de repente, com 10 meses, 11 meses, um ano, a mãe quer que a Criança criança coma. mude, vire uma chave, pegue a colher e comece a comer sozinho. Como? Se não Por foi isso, dada essa oportunidade. Agora, o único que eu não concordo é o não manipular o alimento. Então, eu acho que a criança tem que, né, conseguir pegar ali no alimento, cheirar, né? Então, assim, você quer fazer um método participativo, né? Passivamente você vai dar, mas ela também vai ter a porçãozinha dela ali. Então, é uma coisa mista, né? por Entre isso que é importante, na hora do acolher essa família, como eu estava falando aqui, não é você que decide, não é a mãe que decide, mas você, durante essa introdução alimentar, como que eu faço? Eu apresento para a criança os métodos que eu concordo. Por exemplo, eu jamais vou concordar com liquidificado, a não ser que a criança precise, né? Porque tem Sim, tem indicações indicações para tal. específicas, mas são poucas, né? Pouquíssimas, né? Mas também a gente não pode excluir, num caso específico. Então, o que que eu faço? Eu apresento à família, né, os métodos que eu concordo, BLW, participativo, e informo que diariamente, até a criança aprender a comer, ela tem que ser exposta a ambos, né? Tanto do BLW, que é esse cortezinho que você já explicou, como o participativo, que é o amassado e a família oferecendo. Mas, na hora, quem vai decidir é a criança. O que é que eu quero dizer sobre decidir? Eu quero dizer que tenho crianças que eu acompanho que eles comem sozinho. A mãe não dá no pratinho, ele não quer. Mas ela ingere muito bem. A gente vai ensinando, faz a bolinha de arroz, faz o capitão de feijão, que ele vai conseguindo engolir só pelo método que ele escolheu. Às vezes as pessoas acham assim que tem que dar o alimento cortadinho e tudo para ele vivenciar, mas é obrigado dar o amassado. Não, eu tenho bebês que eles comem, se alimentam sozinho, com o manejo, sabendo lidar com os cortes, com a forma de apresentar, e eles comem toda a refeição. E tenho bebês que realmente não aceitaram, mas a mãe bota lá todo dia. Eu digo, ele não aceitou comer só, ele não ingere só aquele cortadinho. Você vai participar dando o amassado, mas você nunca deixe de apresentar os alimentos em sua forma, para que a criança possa brincar com eles e aprender outras coisas que não sejam sobre alimento. É que a gente tem a cultura, e é cultural a história do vai começar a comer a papinha, vai Isso. começar a comer a sopinha. Gente, sopa tem gosto de sopa,
Exatamente. Então, não tem o gosto do alimento separado. Ai, não vai comer sopa Sopa é uma nunca. receita. Ela entra na Exato, minha conduta quando entram as receitas, quando entra a panqueca, exato. quando entra Se o for tradição cupcake. da família Se também for usar tradição açúcar, da né? Mas eu família, digo, a gente nesse tem que primeiro. Ai, considerar doutora, tudo. mas aí não vai comer sopa nunca? Claro que vai. Tu não come, mulher. Por que que essa Pois criança não é. vai? Vai, mas nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, é uma coisa de cada vez, né? Para você Exatamente. saber qual é o gosto da Catalogar. beterraba sozinha, né? E da beterraba junto numa sopa, junto com a batata, né? Qual é o gosto da batata sozinha? Qual é o gosto da batata só cozida? Qual é o gosto da batata assada, com algum temperinho, né? Então, um Para mesmo entender, para o alimento, corpo entender também o que pode ser rejeitado e a gente conseguir exato, naquele primeiro momento identificar. identificar o que o corpo, tipo, aqui não. Às Exatamente. vezes o cultural, o que é tradição, é tão forte que o que que eu escuto também? Ele não come sopa. Meu sonho é que ele comesse uma sopinha, Uhum. né? A criança come o separado, mas a mãe ainda vem com o questionamento de que queria que ele comesse uma sopa. Aí não comeu a que ela fez, aí o que que ela faz? Vai para a industrializada. E aí a gente Odor. sabe que a industrializada, além de ser uma cor só, ela diz lá, sopa de legumes com carne. Mas você vai olhar o rótulo ali, nunca Tem tem só legume e carne. Ou então tem um nome lá, uma doce, por exemplo, é a maçã e ameixa. Você vai ver, tem vários outros os tipos de alimento componentes. e componentes químicos, né, dentro. Ingredientes que você olha e não identifica o que danado é aquilo, porque o nome é deste Exato. tamanho, né? Difícil de ser pronunciado, Isso. esqueça, né? Esqueça, porque não vai dar coisa boa ali, não. E a Bárbara falou muito bem, perfeitamente aí sobre a questão dessa sensibilidade. É muito importante eu ressaltar, porque eu vejo que tem mães que colocam um capacete na criança para ela não ter o trabalho. Não é nem para a criança não se sujar mais, é para a pessoa não ter o trabalho de limpar. E isso prejudica muito depois, Eu já digo porque para os pais, ó, na consulta mesmo, eu digo, é para pegar. Ah, mas vai É sujar. para cima é lá. E não é tipo, e outra mania que também é mania mesmo. A criança sujou bem aqui, tem alguém com guardanapo, Ou então um pano, com raspando, a colher. raspar da raspando. colher, já um estudo já mostrou que na introdução alimentar, o limpar excessivamente, o raspar da colher principalmente, e toda essa super Traumatiza. traz um trauma para a criança. Ela vai querer deixar de se alimentar porque sempre tem alguém incomodando ela na hora que ela era para ela vivenciar aquilo da maneira como ela quisesse. O bebê é sensível, né? Então raspar arde, dói. É, Aí eu sempre falo pro cuidador ou pra mãe, né? Vamos fazer um momento? Aí eu pego uma colher. Ah, não. Chega com 10 meses para consulta de 10 no acompanhamento. Aí eu vou entender a cuidadora. Não, mas eu fico limpando porque mela muito. Eu disse assim, ó, se eu já fiz com uma, porque ela insistiu muito na consulta. Eu peguei uma colher lá no cima e pedi para ela comer uma banana. Aí eu coma bem, se melando. Deixa um pouco cair aqui do lado. Aí eu fui com a colher, fiquei raspando ela, que é isso? Eu pedi pra fazer. Não, você tá gostando? Se você que é adulta, que já tem toda a sensorialidade gravada no seu cérebro, o que você gosta e o que você não gosta, você não tá gostando agora, imagine uma pessoa que nunca nem comeu, que tá comendo agora e você tá o tempo todo raspando a boca dela. tá deixando ela com uma experiência horrível, né? Criando um trauma, tipo, não, lá e vem aquela história de novo, de raspar a colher, lá e vão raspar as coisas. E outra, o simelar é necessário, né? O sensorial da criança tá ali ativo, está catalogando. O que eu sempre comparo a introdução alimentar, que as mães também têm muito medo de alergias. Doutora, vai começar a introdução alimentar, qual é o antialérgico que eu tenho que ter em casa? Eu digo, vala, meu Deus, Mas é uma pergunta né? Eu Frequente. clichê. digo, peraí, olha, existem alimentos que realmente, né, as proteínas de alguns alimentos, né, a composição de alguns alimentos são mais potencialmente mais alergênicas, né? Aqui a gente tem algumas frutas que a gente sabe, né? E todo mundo, é o morango e o kiwi. Aqui na nossa região, a banana e o mamão, né? Então tem muito mais criança alérgica a banana e mamão do que morango e kiwi aqui. Até porque
morango e kiwi, pelo menos na minha época de criança, eu tenho 40 anos. Então, na minha época de criança, não eram frutas comuns. Hoje, ok. Então, vai aumentar, porque a exposição vai aumentar. Frutos do mar, né? Aqui na nossa região a gente conhece E o várias medo pessoas. que eles têm de Exato. colocar esse fruto do mar para aproveitar as janelas de oportunidade? Oleaginosas, ou seja, o amendoim, a amêndoa e tudo, no hemisfério norte era mais comum, porque são pessoas que já estão mais expostas a isso, o consumo desses produtos é maior, então são potencialmente mais alergênicos. O peixe, né? Até peixe e frutos do mar. Então a gente tem que ter um cuidado. Mas o que é que eu sempre comparo? Eu digo, olha, a época da introdução alimentar, você vai catalogar todos os alimentos, né? Vai entrar no seu organismo numa espécie de, como se ele estivesse entrando num prédio comercial, você tivesse que passar pela recepção, né? Nessa janela de oportunidade, você tem 500 recepcionistas, né? Para todo alimento que for entrar. Ou seja, tem mais pessoas ali catalogando, tem um segurança bem na catraca, você catalogou, entrou a beterraba, vamos catalogar a beterraba. Oi, beterraba, tudo bem? Qual é a cor da beterraba? Qual é a textura da beterraba? Exatamente Quais isso. são as proteínas, a composição da beterraba? Qual é o sabor? Qual é tudo? Tá aqui o seu crachá, passa ali na roleta. Vai E o pro segurança cérebro. tá lá, né? Que é o sistema imunológico. Então, passou na catraca, muito bem-vinda, ótimo, beleza. O teu sistema imunológico tem que ter maturidade para isso também. Por isso, a gente não começa a introdução alimentar da criança antes dos 6 meses. Então, isso é outro fator. Então, você vai predispor aquele sistema imunológico que não está pronto, as recepcionistas nem estão lá ainda Nem trabalhando, foram nem contratadas. foram contratadas direito, o computador não está montado, o crachá vai sair torto. Na hora que passar na catraca, não vai passar. O sistema imunológico vai pegar e jogar E fora. as pessoas acham que é só sobre sinais de prontidão. Não Os é. sinais de É prontidão são maturidade. apenas um detalhe inicial, detalhe. né? A boca de todos é o sinal de prontidão. Esse contexto que você colocou de forma lúdica deveria ser repetido 550 milhões de vezes no Instagram, no Facebook, Então, você vai porque as pessoas catalogando. começam a entender isso, né? E deixam de pensar só em sinais de prontidão, sinais de prontidão. Se o menino sentar, o menino pegou, não tá mais com a língua para fora, já tá pronto. E às vezes ele tem todos os sinais de prontidão, mas na hora não consegue. E não De tem a forma efetiva. maturidade intestinal também. A gente tem Exatamente. uma porção aí, o intestino não está pronto para receber um alimento, né? Lembra, era leite. O ambiente que ele viveu ali era o leite e as variações do leite materno ou aquela fórmula que a criança tomou até os 6 meses. Gente, são 6 meses do mesmo alimento, né? Com poucas variações. Então, tem que ter maturidade, tanto do trato gastrointestinal, principalmente o intestinal, do sistema imunológico também. Então, estamos lá catalogando nessa janela de oportunidade, 500 recepcionistas, várias roletas para você passar, né? E o sistema imunológico ali vigiando. Se você for um estranho, vai te colocar para fora. Você vai ter uma reação àquele alimento, né? E aí você vai catalogando, um por um. Quando você agora, hoje, eu vou testar a banana, porque, ok, potencialmente alergênico. Ou então um crustáceo, vai, que é mais, né? A pessoa já tem a ideia da alergia maior. Hoje é o dia de eu testar o camarão. Tá bom, o camarão vem ainda na janela de oportunidade, com 500 recepcionistas ali, né? Porque depois que você perde essa janela de oportunidade, você vai ter uma recepcionista só. Então, a chance de erro, porque a fila está enorme ali para trás de gente. Então, a chance de erro, o computador não presta, a impressora, na hora que a gente mais precisa, não funciona, né? O crachá vai sair torto e teu sistema imunológico não vai deixar passar, né? Então, aí é a chance de você reagir. Então, vamos aproveitar essa janela e catalogar um alimento por vez, né? Entrou uma proteína que é potencialmente alergênica, era o camarão hoje, passa aí uns 3 dias sem ninguém, né? É folga para todo mundo aqui da recepção. É o dia da folga, é o domingo, né? Da recepção. Então, passa uns 3 dias, 72 horas pelo menos, sem
sem outro alimento. O que já está no repertório, o que já tem crachá, vai passar livremente, tudo bem. O sistema imunológico não vai reconhecer como estranho. Mas ele ainda está ali, o camarão foi passar a linha, né? Para ser questionado um pouco mais. Então, as pessoas estão ali empenhadas naquilo, em deixar aquele passar. Então, não entra novo no repertório, pelo menos eu trabalho assim. Eu também. Para os pais entenderem, fica uma coisa mais fácil de você entender quando você explica assim. 72 horas, nada, volta. Todo mundo, as 500 recepcionistas, e vamos cadastrar mais gente. Vamos, entra coisa nova, coisa nova, coisa nova, né? A criança precisa comer o camarão, basta ela ter contato com essas proteínas que são potencialmente alergênicas, né? Não necessariamente vai ter que fazer parte do cardápio semanal dela. E muitas vezes as pessoas se preocupam tanto, chega na introdução alimentar logo ali no primeiro mês. Aí o que é que eu falo? Depois de toda aquela escuta, entender, né? O que eles comem, o que a família mais gosta, também que isso é muito importante para que a criança tenha aquele contexto ali da alimentação que é mais vivenciado em casa, se for uma família saudável, porque se não for, a gente vai ter que mudar esse contexto para a criança se sentir inserida, mesmo que gradativamente, né? Mas o que é que eu falo, gente? Usando esse seu exemplo aí, eu vou iniciar a introdução alimentar, é obrigada a iniciar com camarão. Você come camarão semanalmente, não come. Então, eu falo para as famílias, ó, vamos começar. O que é mais vocês vivenciam Do teu mais? contexto de vida diária. Exato, mas as pessoas só vão para o consultório querendo saber logo o que é mais produto. Tem umas pessoas que têm medo do camarão, tem outras não. Eu quero logo testar esse, porque aí, enquanto eu tô com você acompanhado, se der qualquer BO. Então, eu falo assim, gente, a gente pode começar com o mais básico, né? Com as frutas, legumes, depois a gente entra com arroz, feijão, o frango, a carne, né? Coisas mais do nosso dia a dia. E aí, aos poucos, o cérebro vai catalogando e depois a gente entra com esses alimentos que são menos do nosso dia a dia. Ah, doutora, eu posso dar pitaia, eu acho tão bonita a pitaia. Pode sim, nenhuma fruta é proibida, mas na sua casa, realmente tem um consumo frequente dessa fruta? Vamos começar com a banana. Ah, mas eu ouvi falar que a banana dá muita alergia. Aí eu venho. Eu não gosto de não oferecer o alimento porque é potencialmente alergênico. Não, eu vou trabalhando com o contexto familiar. Mas eu vou deixar de oferecer a banana porque ela é potencialmente alergênica? Não, eu quero é saber como que a criança vai reagir aos potencialmente Você alergênicos. seguindo os critérios, né, dos cuidados, igual que eu acabei de falar, você vai Exatamente. conseguir introduzir tudo. Não tem Essa problema. questão do catalogar é tão importante que eu venho para a questão da memória do bebê. Porque quando ele vai para uma fase maiorzinho, tipo depois dos 2, que vem com 2 anos a gente sabe que tem a mini adolescência, a criança passa a ter outras prioridades, então vem uma seletividade alimentar aí. O que a gente tem que ficar atento é se essa seletividade vai ser passageira ou tem algo por trás, né? Vai se tornar uma dificuldade alimentar. E aí o que que acontece? Eu faço uma pergunta de como foi a introdução alimentar, não só para entender o início de como essa criança começou a comer, mas para entender as memórias dessa criança a respeito da alimentação. Porque ela vai gravando o que ela vai comendo. E é tão importante ir por etapa, como vocês estão colocando, porque aí ela vai ter gravado sabor, textura, como foi a relação dela com esse alimento. Foi alguém forçando ou foi alguém até tirando do contexto do comer? É uma dica que eu adoro dar nessa parte de introdução, é não só oferecer no momento da refeição, mas que você leve para o contexto até de uma atividade que você está Uma trabalhando com a brincadeira. brincadeira ali com a criança no tapete, porque ela vai ver aquele alimento como positivo sempre, ela não vai ver como negativo, só no momento talvez de estresse na mesa, talvez dos pais desesperados porque ele não está conseguindo comer. A mãe chora também, o lado emocional fica muito aflorado, ela chora até na frente, tentando dar o de comer para o bebê. Então, tudo isso vai ser consequência no depois. Então, tem várias dicas para evitar a dificuldade alimentar dentro da introdução, né? Então, esse catalogar é muito importante para essas memórias voltarem lá nas outras fases. Você
cataloga de forma individual, depois chega a fase das receitas, aí tudo bem, Isso. né? Você vai misturar, vai dar uma sopa, vai dar uma panquequinha, Uhum. aí tudo bem, aí o céu é o limite, e olha lá. Essa parte das receitas também é uma coisa que o imediatismo, né, e a ansiedade das famílias, a expectativa, acaba atrapalhando um pouco aqueles que não são orientados. Por quê? Em vez da família oferecer a cenourinha ali amassadinha, a comida amassadinha, ou os pedaços para a criança vivenciar. Ah, não, começou. Ah, eu vi uma panqueca de banana, eu já vou dar logo. Aí a criança mal conheceu a banana, aí vê um negócio redondo, fino. Né? Já. Então, assim, tudo tem seu momento. Por isso que eu sempre peço às famílias que esperem que cada fase vai ter o seu momento. O Otto tá com 5 meses e meio, né? Então, eu já venho, eu sempre estimulei meu filho, desde da Maria Rita. Eu não era profissional da saúde, mas eu sempre tive, assim, parece que eu já ia trabalhar com isso, sabe? Aquele insight, assim. Sempre eu estimulei meus filhos. Eu nunca fui mãe de deixar o bebê todo tempo deitado num carrinho. Eu nunca fui mãe. Da época da Maria Rita, há 14 anos atrás, os profissionais nem falavam tanto em telas, Aham. em atividades sensoriais. E eu sempre fui de deixar minha filha no chão, de se arrastar, de vivenciar mesmo tudo, né? E nunca fui muito de TV, porque eu achava que ela ficava parecendo um zumbi quando eu botava ela. Mas fica Ela ficava assim, muito estática, sem reações. Aí eu, não, vamos fazer aqui outra coisa. E com o Otto, agora que eu sou profissional, tá sendo tão maravilhoso, porque tudo que eu oriento para as mães, depois, quando eu voltar a trabalhar, porque eu tinha decidido que esses primeiros 6 meses, todo mundo pensou que eu ia ter o Otto para poder usar ele de cobaia e ficar mostrando cada passo, fazendo vídeo. Ó, o Otto mamando, o Otto dormindo. Ó, o Otto furou, vamos botar. Não, eu não tive o Otto para usar ele de cobaia. Meu marido que dizia: tu quer o menino para usar de cobaia? E não era, realmente, eu queria ser mãe novamente para viver tudo aquilo de novo. Eu queria de todo o meu coração e Deus me honrou. Mas eu tenho vídeos, eu gravei vários momentos com ele, né? E mais à frente, quando eu decidir que é o momento, eu vou colocar no Instagram para usar como ferramenta de, Incentivar de também, né? incentivar e de trazer informação de qualidade. Mas desde pequenininho eu já uso todas as ferramentas para poder estimular o outro, para que agora na introdução alimentar ele pudesse já estar com esse sinal de prontidão um pouco mais, né, adequados para o momento e tudo que o contexto pede. Mas as famílias, elas estão muito imediatistas, elas querem logo que a criança com todo mundo quer uma 6. dipirona para dor de cabeça e passar, né? Exatamente, Pronto. elas querem logo que com 6 meses a criança já senta, já come uma cupcake, panqueca, cuscuz com leite de coco. E não é assim, tudo tem uma fase. E as pessoas também, elas, nesse anseio, nesse imediatismo, elas focam tanto lá na frente. Eita, ele tá com 3 meses, 4 meses, já sentou. Daqui a 2 meses vai entrar no seu alimentar. E elas esquecem de estimular o que ele precisa no momento. De tanto pensar no futuro. Então, desde 2 meses que o outro é trabalhado no copinho, ele não tinha necessidade, eu tava lá inteira para ele. Mas a minha mãe que me ajuda com ele, eu comecei, mãe, vamos dar no copinho para ver como é que ele. Hoje o Otto toma no copo, impressionantemente, não sente nada. Eu saio, deixo E o agora leite. na introdução é importante, né? As mães Exatamente. vêm com a história do, ai, vamos começar a dar água, né? Tem que dar água na introdução alimentar, nosso intestino precisa funcionar e não, né? Não precisa de água, senão você vai ficar constipado. Eu dou em quê, doutora? Na mamadeira? Não. Você toma água na mamadeira? Não, você toma no copo, né? Então, copo. Ah, pode ser o copo de transição? Pode até ser. O único que eu não gosto é aquele 360, porque ele tem um movimento que é só dele, você não usa para nada na sua vida, você vai usar aquilo, né? Então, o 360 eu não sou muito fã. Mas o copo de transição depois é para transicionar para copo aberto, né? Tipo, sai disso, sai dessa história de mamadeira e tudo. Não. Ah, mas aí derrama. No começo derrama. Para eu saber
quanto pesa isso aqui, eu tenho que mais ou menos imaginar quanto é, imprimir uma força que seja proporcional àquilo. No começo, a criança vai ser desproporcional. Ela não tem essa coordenação e essa noção. É aos poucos. Agora, se você não der oportunidade, não vai. Do mesmo jeito, o uso de talher, né? Se a Exatamente. criança está lá passiva, recebendo, nunca pegou na colher. E é do nada que ela vai pegar e fazer isso aqui. As pessoas não Habilidade, entendem né? Tem que que primeiro a incentivar. criança tem que ser apresentada, não só os alimentos, Aos mas todo o contexto, utensílios. a cadeirinha. Por exemplo, o Otto, eu já sento ele na cadeirinha, eu peguei a cadeirinha do consultório, né? Eu comprei a dele, ainda vai chegar, mas como eu não tô trabalhando, eu peguei. E eu já tomo café ele na cadeirinha, porque ele já senta. Eu não fiz ele sentar na cadeirinha. Quando eu percebi que lá na brincadeira, no tapetinho, no chão, ele já sentou só. Aí, em vez dele, eu tomava café da manhã com ele no carrinho. Aí eu passei a tomar café da manhã com ele na Até para ele cadeirinha. olhar. A criança é exemplo. E se sentir Exatamente. incluso, né? Exatamente. E ele Porque ficou todo interessado. Eu boto os mordedores, eu fico tomando café, eu acho que ele vê eu boto na boca, ele pega o mordedor, bota na é boca. extremamente importante isso que você está fazendo, porque ele está se sentindo incluso, pertencente no momento alimentar. Ele já está ali guardando, Visualizando. visualizando e guardando aquele momento, o quanto o momento do comer é importante para a família e para ele. E os estudos já mostram, né? Tipo, se a criança Exemplo é que tudo, né? come, né, em família, faz as refeições ali em família, todo mundo à mesa, óbvio, se a família tiver uma alimentação saudável, né? É uma criança que come melhor. É uma criança que tem o comer mais saudável, né? A alimentação mais saudável, de uma forma mais orgânica mesmo, e não aquela coisa forçada, e tem a repercussão em saúde é inquestionável, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a individualidade da criança nessa fase da introdução alimentar, seguindo, obviamente, critérios, lembrando da questão de maturidade, é um passo a passo, tenham paciência. Como tudo, a criança não é, ela não tem como é? Um interruptor, sabe? Não tem uma Então, chavinha que, ligou. tipo, ligou, desligou. Agora a introdução alimentar, pá, apertou o botão, funcionou. Parem com esse imediatismo, que isso não funciona. Não funciona pro ser humano. Para a criança, menos ainda, porque ela está na fase de aprender e não de criar traumas, né? Porque depois a gente vai ter que tirar os traumas, ainda na fase da infância ou então depois, na fase adulta, né? Então, existem repercussões, né, que são próprias por conta da É um má processo, né? fase aí da introdução E as alimentar. pessoas, elas chegam muito para mim e falam assim: Ah, Bárbara, mas eu trabalho, meu marido trabalha, fica com a cuidadora, ou a minha irmã, ou minha mãe, Pois ou a vamos babá. orientar cuidadores. Sim, aí o que é que eu falo? Olha, veja bem o quanto que é importante você começar cedo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma rotina. Mas se você começa no momento oportuno, quando você mais precisar, que é lá no início, ele vai estar pronto. O problema é que as pessoas não, eles querem chegar com 6 meses e começar a botar na cadeirinha ainda para sentar. Se, ó, como que eu fui trabalhando? Minha rotina, eu sou muito ocupada também. Então, o que que eu fui fazendo? Ah, eu vou aproveitar que ele já começou a sentar, eu já vou apresentar a colher, eu já vou apresentar. Ele brinca como se fosse um mordedor, entendeu? Eu já vou apresentar. No café da manhã eu não tô em casa. Então, eu não tô ali antes de trabalhar, eu posso botar, ele tá acordado, eu boto ele na cadeirinha enquanto eu tomo café, ele já vai vencer. É igual o tummy time, tem gente assim. Ah, mas ele odeia, ele chora. Tummy time você faz até no braço. Você pode estar seu bebê com ele lateralizado para baixo. Você pode trocar. Eu comecei o tummy time com o Otto. Toda vez que eu trocava o Otto um pouquinho, eu virava ele 1 minuto e deixava ele lá no trocador. Quando eu passei pro chão, ele já estava de boa. Entendeu? Quando foi o momento de passar pro chão. E a introdução alimentar é isso. Você tem que trabalhar, não é lá nos 6 meses. Você tem que trabalhar antes, de acordo com a que a criança vai evoluindo, você vai. Outro dia eu tava comendo a laranja, eu descascando ele louco, né? Louco, querendo pegar na laranja. Eu peguei, botei ele no tapetinho e botei a laranja no chão. Bem lavadinha. Ai, se ele desse alergia, pronto, eu já sabia que ele tinha, a da casca. Peguei a laranja, botei ele, ficou lá, enrolando a laranja no tapete.
Isso Ia é pegar. familiarização alimentar, né? Você está familiarizando, é um mundo novo. Então Então, ele está conhecendo para poder passar para a fase do comer de e isso a verdade. gente só pode vivenciar se a gente observar o que nossos filhos nos diz. Com Então, a certeza. introdução alimentar é muito acolhimento, escuta e observação. Aí, do jeito que você vê que ele vai conduzindo, você vai tentando, Sim. né? E outra coisa que a gente precisa prestar atenção são nas dificuldades na introdução alimentar, né? Então, eu dou o exemplo da introdução alimentar do Francisco, foi muito difícil. Algumas crianças têm uma repercussão na introdução alimentar de problemas que elas tiveram ainda na amamentação, né? Então, ele tinha uma esofagite, ele tinha um problema intestinal já naquela época. Então, na época um refluxo, enfim, muito importante. Quando foi na época da introdução alimentar, foi muito difícil para ele, né? E ele tinha uma questão sensorial associada a isso. Então, nada que encostasse na boca dele, ele se virava para trás, né? Então, era uma memória. E ele foi criando uma memória ruim do comer, né? Então, óbvio, foi horrível, então ele acabou ficando totalmente seletivo. Então a gente precisa observar alguns padrões aí que fogem da normalidade para a gente conseguir encaminhar para os profissionais adequados. Então, ele precisaria da fono, da terapia ocupacional, para trabalhar aí as questões sensoriais, né? Que isso ele fez depois. Então, a introdução alimentar não é simplesmente, de novo, não é simplesmente chegar, catalogar os alimentos e tudo, a gente já tem que estar atento também nessa fase, algumas coisas que podem ter repercussão no futuro. A criança está mastigando bem, né? Porque isso pode trazer um problema da parte digestiva, né? Estomacal, intestinal, enfim. A gente precisa observar, é o que você fala, é observação o tempo inteiro. Ah, mas eu não fico com meu filho o dia inteiro, então a gente precisa orientar quem fica. Você não precisa, então eu preciso deixar de trabalhar e ficar com ele. Não, todo mundo tem sua vida profissional e tudo, mas existe uma pessoa cuidando dessa criança, então traga ela e vamos orientar essa pessoa, né? Para fazer da melhor forma possível para que não gere repercussão negativa e sim sempre positiva, né? Que a Caticiane está dizendo. Eu não quero o paciente para mim, eu já quero que ele venha, que tenha sido feito certinho com ele, né? E que ele não precise lá na frente de uma terapia. Muitos vão precisar por outros motivos, né? Ciane, a gente sabe disso. Mas não porque foi feita uma introdução alimentar de uma forma Qualquer, por desordenada, falta de por informação. pura falta de informação. De novo, esse podcast é para isso, né? É para que a gente dê informação profissional, dê o nosso relato também pessoal, a nossa experiência, para que seja feito da melhor forma possível, né? Para que ninguém se sinta estranho no mundo. Ah, é só o meu filho que teve uma dificuldade? Não. É só o meu filho que demorou um pouco a comer? Não. Tem várias crianças. Tem criança que, meu primeiro filho, Bernardo, nossa senhora, comia super bem. Até hoje, eu acho que o Francisco, que foi o seletivo e todo, hoje ele come melhor do que o Bernardo. Então, cada criança tem o seu tempo, respeitando um limite, óbvio, né? E que a gente observe, que a gente respeite também a individualidade de cada um. É verdade. Essa é a mensagem que a gente, né, que eu e as meninas, com certeza a gente queria deixar para vocês. A gente vai encerrar. Já. Ah, que pena, né? Eu vou encerrar agradecendo mais uma vez, né, a presença de vocês, aceitar o convite aí para a gente levar informação de qualidade, porque nosso trabalho, né, nossa área específica é a infância, né? Então, respeitando a infância, cuidando dessa fase que a gente vai, sem ser muito piegas, né, gerar um adulto saudável, né? Um adulto com uma autonomia, sem traumas, enfim. É nesse respeito, é nesse começo aqui que a gente tem que trabalhar. Então, nosso papel é extremamente importante. Então, muito obrigada, meninas. Agradeço demais. Também eu é que agradeço de participar, né, mais uma vez, e vou deixar uma frase de impacto. Introdução alimentar. Você tem que observar, escutar e acolher.
Se você observa seu filho, escuta quem está perto, a rede de apoio, e acolhe a decisão, não só da família, mas do bebê nesse processo, vai ser show. Vai ter bons resultados. Também quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer enorme falar de assuntos tão pertinentes e dizer que para as mães entenderem que o comer ele é um processo. Começa daí, da introdução alimentar, e que assim como a gente ensina os nossos filhos a falar, andar, estudar, engatinhar, né? Assim como ele tem todo esse contexto, a gente precisa ensiná-los a comer, né? E sempre, como a gente já frisou bem aqui, entendendo como é a criança, como é aquele bebezinho, com as suas particularidades, porque mesmo o bebê, ele tem as suas particularidades, sim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Tchau.